O Eduardo Bolsonaro tem propagado uma mentira para os bolsonaristas que o Donald Trump, vencendo a campanha americana, iria impor sanções diplomáticas e econômicas ao Brasil para pressionar o judiciário brasileiro a devolver os direitos políticos de Bolsonaro. Primeiro que isso é uma mentira completa porque o Donald Trump tá nem aí pro Brasil e muito menos para Bolsonaro. O problema é que isso que o Eduardo tá fazendo é crime. O Eduardo Bolsonaro, na condição de um parlamentar, tem articulado, porque ele mesmo falou, sanções diplomáticas da comunidade internacional com o Brasil. Isso é crime de lesa pátria, ele não pode fazer isso. A Polícia Federal tem que investigar o Eduardo Bolsonaro, por mais que ele esteja falando essa bobagem só da boca pra fora. Mas qual a sua opinião sobre essa situação? Eduardo Bolsonaro está articulando mesmo ou só quer enganar o gado bolsonarista? E o Trump ajudaria Bolsonaro ou ele não está nem aí para o Brasil? Se você concorda que o Eduardo precisa ser investigado, like no vídeo e se inscreva no canal. Toda essa história envolvendo Donald Trump é uma esperança que a família Bolsonaro tem propagado para os bolsonaristas. Essa história já está acontecendo faz alguns bons meses, desde março, abril, quando começou aquele burburinho envolvendo o Elon Musk. Agora, essa história voltou novamente com o discurso do Eduardo Bolsonaro de sanções econômicas do CEPAC, que ele tem defendido isso. A Bela Megali do O Globo trouxe a informação que a família Bolsonaro, como nós já sabíamos e já foi divulgado anteriormente, tem a esperança que o Donald Trump, vencendo nos Estados Unidos, irá pressionar as autoridades brasileiras a devolverem os direitos políticos do Bolsonaro. Pressionar como? Com sanções políticas e também diplomáticas. Isso já estava sendo ventilado há um certo tempo. E agora, com a certeza e a convicção da vitória do Bolsonaro, esse movimento ficou mais forte. Na visão dos bolsonaristas, essas sanções iriam acontecer e vão acontecer por conta daquele movimento do Elon Musk, que estava pressionando o Alexandre de Moraes. Mas não vai acontecer absolutamente nada. O que pode acontecer, na verdade, são punições para o Eduardo Bolsonaro. Porque logo que começaram essas notícias novamente de sanções diplomáticas, o Eduardo correu para a Gazeta do Povo, que é um portal bolsonarista, para negar qualquer tipo de conversa com o Donald Trump. Não, o encontro que eu tive com o Trump lá no CEPAC não foi para fazer negociações com trocas políticas. Ou trocas de campanha. Claro, o que o Donald Trump vai querer do Eduardo Bolsonaro? Vai querer que ele frite hambúrguer numa das casas dele na Flórida? Tem nada pro Eduardo oferecer. Eduardo é um megalomaníaco. Ele tem síndrome do piu-piu pequeno, porque a ex-namorada falou, e agora ele quer se colocar como um grande pensador e articulador da extrema-direita do mundo. Ele não é nada. A única coisa que ele faz é ferrar o pai e a nossa própria pátria. Mas voltando pra cá. O Eduardo, ele negou que tenha conversado ou articulado qualquer tipo de negociação política com o Trump. Ele apenas convidou o Trump para participar do CEPAC aqui no Brasil, como aconteceu faz aí umas 2 semanas. Essa postura do Eduardo mostra que ele é um frouxo. Mostra que ele é um frouxo. Por que ele não admite que ele está conversando para fazer sanções? Porque ele tem falado que tem conversado. Então tudo que ele tem dito é mentira? Ou o Eduardo é mentiroso, ou o Eduardo é frouxo? Coloca nos comentários. Porque ele tá com medo. Porque se ele for pego negociando sanções diplomáticas com políticos internacionais, ele merece uma prisão. Porque isso é crime. Na condição de deputado, ele não pode fazer isso. E a Polícia Federal tem que investigar o que o Eduardo tá fazendo. Tem que chamar o cara e falar, Eduardo, o que você tá fazendo? Por que no CEPAC você voltou a defender sanções? Toda hora esse cara defende. Ele defende que a comunidade internacional intervenha no Brasil, prejudicando a população brasileira, prejudicando as empresas, prejudicando os negócios nacionais. Ah, porque tem patriotário preso. Os caras foram lá, destruíram tudo, pegaram 17 anos de jaula e agora tem patriotário preso. Foi lá em Balneário Camboriú e defendeu. Ah não, os Estados Unidos precisam punir o Brasil pelas injustiças que estão ocorrendo aqui no Brasil. Que injustiça? Injustiça na sua cabeça. Injustiça é você tá usando... ele tá usando muito colágeno, tá ficando com a cabeça redonda. Perceba o Eduardo Bolsonaro, tá estranho. Você num dermatologista ou numa clínica de estética melhor. E deve estar afetando o cérebro dele, porque, na verdade, cérebro ele nunca teve. Porque o cara defender esse tipo de posição pública como parlamentar, ele quer que a nossa economia seja prejudicada? O que passa na cabeça do Eduardo Bolsonaro? Ah não, estamos fazendo uma costura junto com o parlamentar lá nos Estados Unidos para poder, assim que o Trump vencer, assinar um decreto, fazer uma lei para punir o povo brasileiro? Que palhaçada dessa do Eduardo? Temos que parar, nós não podemos mais ficar permitindo que a extrema-direita brasileira, que não tem mote nenhum, porque aqui no Brasil nós não temos um problema migratório.
E esse é um problema europeu e um problema americano, que a extrema-direita usa como mote para engajar. Como aqui no Brasil nós não temos isso, eles ficam gritando, ficam fazendo auê, ficam fazendo circo. Só que tem que parar com esse circo. Nós não podemos mais permitir que esse tipo de palhaçada seja feita. Não dá mais para continuar com isso. Não dá. O Carlos tá certo de falar que o Eduardo é um babaca. Porque ele é mesmo. O Eduardo ficou comemorando, não, esse atentado ao Trump vai fazer com que ele seja vitorioso, porque nós já passamos por isso aqui no Brasil. O Eduardo falou assim, esses babacas aí estão comemorando o quê? Quase que ele perde a vida, nós passamos por isso aqui, eu passei com meu pai e ficou comemorando. Foi interpretado como uma indireta pro Eduardo. E o Eduardo é mesmo um babaca. É um babaca, ele nunca se preocupa com o Bolsonaro, ele se preocupa com a sua própria grandeza, seu próprio delírio de grandeza. Se ele se preocupasse com o Bolsonaro, ele não ficaria pedindo sanção diplomática, ele não ficaria difamando o Brasil como ele faz. Ficar atacando o Alexandre de Moraes e protocolando denúncias em tribunais internacionais quando há uma necessidade de acalmar o ambiente do Bolsonaro com o Alexandre. O Eduardo, ele é um verdadeiro de um tonto. Carlos está certo. Carlos está certo. Porque ele fica fazendo mochilão para a Europa e para os Estados Unidos, ele deu uma parada com isso. Mas ele gastou aproximadamente 70 mil reais em recursos da Câmara para fazer essas viagens. Aí ele vai lá, senta com parlamentares americanos, com parlamentares europeus, fica difamando, falando que, não, o Brasil tem uma ditadura. No CEPAC ele cobrou punições, defendeu punições, como acontece em Cuba e outros países, como acontece com a Venezuela e outros países. Que é isso? Nós não vivemos no mesmo regime ou na mesma situação da Venezuela. Mas ele fica usando isso para difamar. O cara é um traidor da pátria. E aí, quando o Ricardo Capelli do Metrópolis falou em público, Ricardo Capelli, pra quem não sabe, foi ex-número 2 do Ministério da Justiça. Falou assim, mas o que é isso? O que o cara tá falando? Ele se borrou. Borrou todo, fez um vídeo rapidinho. Não, eu não tô fazendo nada não, viu? Isso aí que eu tô falando, eu só estou falando a verdade. Eu só estou falando a verdade que tá acontecendo no Brasil. Que verdade que é essa? Essa é a sua verdade, Eduardo. De alguém que não entende aquilo que lê. O Eduardo, ele precisa passar por um teste de alfabetização. Não é possível que ele seja letrado. Eu tenho essa desconfiança. Muito tenho essa desconfiança. Como que esse cara passou na faculdade? Como que esse cara assina um cheque? Como ele assinava um cheque, né? Porque agora não tem mais cheque. Impressionante. Essa megalomania do Eduardo Bolsonaro de achar que ele é um grande articulador, que ele pode articular vários países. E o pior é que ele acha isso mesmo. Ele tem esse devaneio. Tudo bem que essa história de que vai haver uma sanção, o Bolsonaro vai recuperar os direitos políticos, é só para manter o gado engajado ao redor do Bolsonaro. Eu sei disso, todo mundo sabe. Só que essa brincadeira vai começar a custar caro. O Bolsonaro precisa se manter com esperança de disputar 2026, porque senão vai haver o desembarque do gado. Não, então vai haver a disputa, 2026 o Bolsonaro tá lá, ele tem a chance de disputar, então vamos lá, não vamos abandonar, não vamos ir para outro candidato. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Porque e se de fato o Eduardo estiver articulando para isso? Então a Polícia Federal ou outra instituição competente precisa chegar pro Eduardo, mandar uma intimação para ele e falar assim, você vai explicar essas declarações. Você está articulando? Nós queremos as suas agendas no exterior. O que você está fazendo no exterior? Tem que ter. Tem que ter. Porque isso é sério, é grave. Muito grave. Muito grave. Ele é lesa pátria. É um traidor. Quer ficar fazendo as macaquices circenses dele? Faça em outro lugar. Mas não para prejudicar o nosso país, como ele mesmo diz, tem tramado, porque está conversando, fazendo costuras, tem tramado para prejudicar o próprio país. Na condição de parlamentar.